Olá amigos, bem-vindos. Neste dia é o Daily Devotions, é o devocional diário da AD Gravataí. A nossa igreja, a nossa família. Hoje, comentando o texto da nossa leitura, eu vou começar por um livro que, na verdade, é uma epístola muito abreviada, mas de um conteúdo maravilhoso, porque ela está muito bem conectada, relacionada também, ela faz referências, inclusive, ao povo de Israel, e que nós também lemos do profeta Oséias, que encerra também hoje a leitura deste livro, deste homem de Deus, que foi muito usado pelo Senhor, o profeta Oséias. Mas Judas, ele já se apresenta como escravo do Senhor Jesus, servo do Senhor e irmão de Tiago. Se nós, claro, vamos falar Judas, a gente pode entender que é Judá, Judá, o irmão de Tiago. E esta carta ele está endereçada aos que são chamados por Deus, que amam a Deus, que o Senhor tem cuidado e guardado estes. E ele está percebendo, Judas, que a igreja está sob ameaças de heresias, falsas doutrinas, e a preocupação dele em fortalecer esses irmãos. Por isso, sobre a salvação, ele vai se referir que é hora dos crentes, dos santos, defenderem a fé que uma vez foi dada ao povo santo. Quando se refere ao povo santo, claro que num sentido mais amplo, tem a ver com o povo de Israel, o povo que tem a aliança, que foi separado, mas também, claro, tem a ver com a igreja, que naquele tempo também estava ainda muito imergida no contexto do povo judeu. E então ele está dizendo que os indivíduos perversos, eles se infiltram no meio dos crentes, e outra, eles usavam da graça de Deus para cometer perversidades, coisas imorais. Era isso que preocupava o apóstolo, era só dar vazão à natureza carnal, enfim, e eles iam nessa direção sobre estas heresias. Mas aqui ele vai lembrar também estes irmãos do Deus que é o mesmo Deus de Israel, o Deus que libertou o povo do Egito, fez eles caminhar pelo deserto, mas de repente eles se insurgiram contra a autoridade. Aqui ele vai usar pelo menos 3 personagens que foram exemplos negativos na história de Israel, mas que precisa nos servir de alerta. Ele fala sobre Caim, Balaão e Corá. Ora, você vai lembrar o episódio de cada um, porque o primeiro homicida, que movido por inveja e carnalidade, foi Caim, que matou seu irmão Abel. O aqui Balaão, que ele se rendeu o seu ministério ao dinheiro, a esta ganância. E Corá, que foi o rebelde que procurou a seduzir o povo de Israel e para ele se colocar no lugar de Arão e de Moisés. Assim surgiu contra a liderança instituída por Deus. Todos eles são exemplos que jamais devem ser seguidos, mas devemos aprender que eles sofreram juízos de Deus. Agora o Corá chegou a entrar terra dentro, vivo. Então ele também, o próprio Judas, ele fala sobre como nós devemos, como crente, deve também ter compaixão daqueles que se enfraquecem, que vacilam na fé. Ter um cuidado com eles, buscar resgatar essas almas.
Bem, aí nós vamos então para o livro do profeta Oséias, e ele está lidando com Israel, né? Chamando, confrontando para que Israel retorne para o Senhor, se arrependam, porque eles estão mergulhados na idolatria, né? Efraim, que era uma das tribos bastante importante, ela também havia se rendido à idolatria, à imoralidade, e aí vem a palavra do profeta sobre também o prejuízo e a consequência que esse povo sofreu por ir após outros deuses e provocar a ira do Senhor, né? E o Senhor sempre dizendo: eu sou o seu Deus, o Senhor que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. É triste, né? Depois de ter toda a provisão do Senhor, virar as costas, né? E ele sempre clamando: volte, Israel, para o seu Deus. Seus pecados foi que causou sua queda, né? Tragam suas confissões, voltem para o Senhor, fiquem longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Muito bem. O Salmo 127 está dentro do contexto dos salmos de peregrinação, e aqui então a palavra vem nessa direção. Se o Senhor não edificar a casa, construir a casa, em vão trabalhos que a constroem. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiar os sentinelas, né? E isso está dizendo que sem Deus nós não podemos ir muito longe, em lugar nenhum, né? E aqui também como é precioso, né? A família, os filhos. Neste salmo ele está se referindo que os filhos, né, são como flechas na mão do guerreiro, e feliz é o que enche a sua aljava deles, né? Porque esses são os que adiante vão poder, né, avançar num mundo melhor, né, na justiça. É muito maravilhoso. Provérbios 29, 15 a 17 é muito importante para que a gente também leia ele, dizendo: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Essa é uma prática de vida. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica. Essa é uma grande verdade, mas os justos verão sua queda. Permaneça então, né, firme e justo, para ver o que vai se dar. Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Que Deus abençoe.